Quem é esse impostor que vive em mim? O que faz? O que come? Como sobrevive? Tudo isso e muito mais hoje nesse episódio. Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Semana passada a gente viu através dos exemplos do Dr. Jekyll, do Smiggle, da carta de Paulo, que existe um impostor que vive em nós. Tem alguma coisa em nós que desencontra a nossa vontade e aquilo que a gente faz. Muitas vezes aquilo que nós fazemos não é aquilo que nós queremos fazer. Vamos pegar os versículos de Romanos que a gente leu semana passada. Agora eu vou pegar no capítulo 7 de Romanos, os versículos 19 e 20. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Opa! O pecado que habita em mim? Paulo dá um nome para esse impostor, então. Esse impostor é o pecado. Mas quem é esse cara? Como é que ele tá? Como é que ele foi parar dentro de mim? Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Ai, Felipe, agora vem a parte que tu diz que roubar, mentir, beber, fumar é feio e Deus não gosta. Isso é só a ponta do iceberg. É só aquilo que a gente consegue ver. Mas hoje eu quero falar para vocês o que está lá embaixo, que a gente não consegue ver sobre o pecado. Porque quanto mais eu sei da gravidade do meu pecado, mais eu vou glorificar Deus pela salvação que Ele me deu. É muito claro a partir dos 2 primeiros capítulos de Gênesis que Deus criou o ser humano bom. O ser humano era bom. Ele não queria um robozinho que fosse programado para fazer alguma coisa e não pudesse sair disso. Então ele deu liberdade para o ser humano. E a liberdade para o ser humano, ela estava representada na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva podiam obedecer a Deus ou podiam desafiar a Deus. Deus disse para eles não comerem daquele fruto. Só que como a gente já sabe do final da história, Adão e Eva comem do fruto. E comendo do fruto, eles afirmam a autonomia deles. Guarda essa palavra, autonomia. É uma palavra-chave quando a gente fala sobre pecado. Autonomia significa quando eu escolho o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Quando eu não confio mais em Deus. Ou seja, Deus disse para eles não comerem e eles então acharam melhor por comer. Então eles decidiram o que era certo para eles e não Deus. Isso me lembra uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. É a história daquele filho que não quer mais saber de ficar submisso na casa do pai, submisso às regras do pai. E ele chega ao ponto de pedir a herança para o pai, enquanto que o pai está vivo, e vaza, dá no pé. Mas a gente esquece de que nessa parábola tem o irmão dele, tem mais um filho, o filho mais velho. E apesar de o filho mais velho estar sempre junto do pai, o coração dele estava muito longe do pai. O coração dos dois irmãos é muito mais parecido do que a gente imagina. Qual era o desejo do irmão mais novo? Era tomar as próprias decisões, era seguir as próprias regras. E qual era o desejo do irmão mais velho? Se a gente pensar bem, ele queria o mesmo que o irmão dele. Ele também estava magoado com o pai, ele também estava chateado com o pai. E ele também queria os bens do pai, mas não o pai. Mas ao invés de fazer que nem o irmão dele, que saiu de casa, ele resolve ficar em casa e obedecer o pai. E era assim que ele queria ter controle sobre o pai. Ele pensa, eu nunca te desobedeci, então tu precisa fazer aquilo que eu quero. Então mesmo obedecendo ao pai, o impostor ainda estava dentro dele. O pecado ainda estava dentro do irmão mais velho. Tanto do irmão mais velho, quanto do irmão mais novo. E pensa um pouquinho, quase todo mundo define pecado como uma lista de coisas que não se deve fazer. Mas Jesus está nos dizendo através dessa parábola que pecado não é simplesmente uma transgressão de um monte de coisa. O pecado é a gente se colocar no lugar de Deus, como nosso próprio Senhor, como nosso próprio Salvador e
como nosso próprio juiz. Assim como os dois irmãos fizeram, e assim como Adão e Eva fizeram. É a gente afirmar a nossa autonomia, assim como eu falei antes. É a gente achar que é o centro do universo, de que é a gente que dita as nossas próprias regras e de que a gente sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Isso é pecado. E transgredir aquele monte de coisa são uma consequência. E esse é o impostor que vive em mim. E esse impostor, ele traz consequências para nós. É a separação de Deus. É uma separação com a gente mesmo. O pecado coloca muros nos nossos relacionamentos com outras pessoas. E é a separação de mim e da criação de Deus. E será que Deus vai nos deixar assim, desse jeito? Não. Não! Apesar de a gente ter se tornado inimigo de Deus e a gente ter declarado guerra contra Deus, de que agora é a gente quem dita as coisas, é a gente que manda, Deus ainda assim quer restaurar a criação dele, lá como era no começo. E Deus quer que a gente tenha essa vida de novo, vida de verdade. Uma vida onde a gente pode se relacionar bem com outras pessoas, que a gente pode se relacionar bem com a gente mesmo, que a gente pode se relacionar bem com a criação e, principalmente, a gente pode se relacionar muito bem e muito profundamente com o nosso Pai, o nosso Criador. Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa entender um pouco mais do Evangelho e do amor de Deus e de Jesus. E que assim que tu tenha uma boa semana e Deus te abençoe muito. Valeu!